meu convidado chama-se Pedro Caetano, tem doença renal crónica, é um dos 13.000 portugueses que faz hemodiálise e é com ele que vou estar à conversa sobre diálise. Pedro, quer começar por nos contar a sua história? Como é que foi o seu diagnóstico? Sei que já foi diagnosticado há muito tempo. Correto. Portanto, como disse, eu chamo Pedro Caetano. Faço hemodiálise, já perdi aqui um bocadinho a conta, porque eu comecei com 8 anos, portanto tenho 46 anos, portanto 36 acho eu em termos de hemodiálise. Neste caso a minha madrinha e a minha mãe têm rins poliquísticos, o que efetivamente eu podia também ter essa doença, mas os rins poliquísticos são detectados muito mais tarde, portanto por volta dos 40 e tal anos. O que me aconteceu foi uma pneumonia que eu tive aos 6 anos, que provavelmente me foi afetar os rins, que era o meu órgão mais fraco, e entrei em diálise aos 8 anos. Portanto, eu faço hemodiálise desde os meus 8 anos. Como é que se lida com isso, tão novinho? Com 8 anos, acho que não se tem noção. Não se tem noção. Não se tem noção da questão da hemodiálise. Eu tive, se calhar, a primeira noção, talvez com os meus 14, 15 anos, é que tive aí um bocadinho mais velho, é que tive a noção do que é hemodiálise, do que é a pessoa estar, no fundo, ligada 3 vezes por semana a uma máquina. Aí é que eu tive aquela primeira noção, aquele primeiro impacto de, ok, isto é uma doença crónica efetivamente é para toda a vida. Aqui, o que tem aqui é a questão do transplante, portanto, se a pessoa ser transplantada, mas não deixa de continuar a ter a sua doença crónica, que é a insuficiência, por isso é uma insuficiência renal crónica, ok? E o Pedro foi transplantado. Eu fui transplantado, exatamente. Eu fui transplantado com 11 anos. 11? 11 anos, portanto, e passado 1 ano e meio, rejeitei o meu rim, portanto, o meu corpo fez uma rejeição e com 12 anos e meio, voltei outra vez para a diálise e foi depois à posterior que eu tive essa noção do que era hemodiálise, o que era no fundo estar 3 vezes por semana ligado a uma máquina. Portanto já mais velhinho ao fim e ao cabo. Já mais velhinho, sim, já mais velhinho, já com a passagem do transplante efetivamente. O que é que explica o corpo não aceitar aquele órgão? Não há grande explicação, portanto, ao longo destes anos e que eu tenho falado com médicos, ou seja, efetivamente o corpo rejeitou aquele órgão, faz medicação. Eu até na altura fiz um medicamento que fui das primeiras pessoas a fazer esse medicamento e até tive, se calhar, a primeira vez ou seja, fui fazer um medicamento nos cuidados intensivos até, e aquilo para mim foi ali um bocadinho duro, não é? Mas graças a Deus as coisas correram bem, portanto não tive grande reação ao medicamento, mas o que se faz é, no fundo, fazer-se medicação para a rejeição e tentar-se que o rim fique. No meu caso o rim não ficou, portanto eu fiz esse medicamento, que era a última solução que havia naquela altura no mercado, e voltei para a diálise. Como é que se lida com isso, quando se percebe que o meu corpo não quer nada com este órgão? É um choque, certamente, não é? Ou não? Sim, naquela altura se calhar a pessoa habitua-se a não ir para a diálise, né? Apesar de ter a noção da diálise, mas naquela altura já começava a perceber o que eram as coisas, com aquela idade, portanto estamos a falar dos 13 anos, portanto eu neste caso dos 12, eu voltei aos 13, portanto já se começa a ter ali alguma noção das coisas, e se calhar foi ali um bocadinho o impacto de, ok, agora vou ter que voltar outra vez. Mas lá está, eu acho que eu sou uma pessoa aqui muito positiva, portanto, vamos, no fundo vamos voltar e vai correr tudo bem e vamos para a frente e vamos embora, e isso é o meu lema de vida, com força, vamos lutar, vamos andar para a frente, vamos avançar, e este é muito o meu lema de vida, e se calhar é isso também que ao longo destes anos todos, de estar com 30 e tal anos de hemodiálise e estar bem fisicamente, porque acho que as nossas coisas estão todas no nosso pensamento, e aí que, pelo menos eu acredito muito. Pensamento positivo é meio caminho andado? É meio caminho andado, sem dúvida nenhuma. Mesmo? Sem dúvida nenhuma. Olha, Pedro, e precisou de fazer mudanças assim significativas na sua vida pelo facto de fazer hemodiálise? Porque, como dizia, 3 vezes por semana, quantas horas? 4 horas. Eu efetivamente estou a fazer durante a noite, e que são 6 horas. Ok, agora faz durante a noite. Aos 14 anos não? Não, aos 14 anos não. Fazia hemodiálise? Era no último turno, que era das 6 às 10, que eram 4 horas. E agora faz das? Eu faço da 11h30 até às 5, 6, portanto são 6 horas. A partir que estou ligado são 6 horas. Ok. Isso também obriga aqui algum jogo de cintura, não é? A nível familiar? A nível familiar, sim, mas a questão porque é que eu estou a fazer hemodiálise noturna. Porquê?
porque aqui há 10 anos, 11 anos, como eu efetivamente não quero ser transplantado. Não quer? Não quero. Eu disse, mas eu tenho que fazer, com estes anos todos, eu tenho que fazer mais tratamento, portanto tenho que ter um tratamento mais eficaz. E aí eu resolvi, qual é que é a solução que eu tenho aqui? É fazer durante a noite. Ou seja, porque durante a noite são mais horas. É uma diálise um bocadinho, é uma diálise mais eficaz, mas mais horas. Ok? E por isso disse, eu vou para a diálise noturna. E foi aí há 10 anos mais ou menos que eu resolvi ir para a diálise noturna. Sim. Olha, porquê é que diz que não quer voltar a ser transplantado? Foi um processo muito doloroso? Ou... Foi, naquele sim, porque eu num ano, eu tive transplantado 1 ano e meio e se calhar tive vários internamentos nesse ano e meio, portanto, ou seja, foi um processo um bocadinho doloroso. Não é só por isso, é porque eu, como costumo dizer, o transplante é uma carta fechada, tanto pode correr bem como pode correr mal. E se calhar não quero arriscar para já. Para já não quero arriscar, não quer dizer que se calhar daqui a algum tempo eu tenha que o fazer, mas para já não quero fazer. O facto de ter corrido mal da primeira vez não quer dizer todo que venha a correr mal da segunda vez, não é? Sim, corretíssimo, ou seja, como eu disse, é uma carta fechada, ok? E hoje em dia, até comparado com a altura que eu fui transplantado, existem muitos outros fármacos, existem muitas outras coisas para uma rejeição. Mas eu optei por não querer, portanto eu não quero ser transplantado para já. Portanto, é uma opção minha, portanto, eu acho que aí cada pessoa deve tomar a sua decisão em relação ao transplante. Deve saber os prós e os contras, porque o transplante tem alguns contras, porque tem medicação, portanto, há ali um conjunto... É uma medicação para a vida, não é? É uma medicação para a vida, uma medicação para o nosso organismo, é uma medicação que tem ali vários contras, ok? Portanto, é uma medicação rigorosa também, mas eu acho que cada pessoa deve perceber com o seu médico os prós e os contras e a partir daí deve tomar a sua decisão. Portanto, se é um transplante, é ser uma decisão da própria pessoa. E no meu caso eu disse, para já não quero. E ou seja, para já tem sido durante muitos anos. Estará à espera de alguma inovação tecnológica, alguma coisa aí que apareça? Há uma que se tem falado há algum tempo e que eu se calhar gostava de experimentar se chegasse a Portugal, que é o rim biónico. Okay? Portanto, o rim biónico é algo que efetivamente que eu gostava de experimentar. Pronto, portanto, isso é uma coisa que ainda está muito em testes, em fase de testes, isto na parte na América. Acho que já estava previsto até eles tentarem, acho eu, durante este ano fazerem já um transplante do rim biónico e se as coisas correrem bem. Esse gostava de experimentar, não é? Esse gostava de experimentar. Olha, eu gostava de perceber consigo o que é que acontece se os tratamentos são importantíssimos, obviamente, e sem eles o que é que acontece? Quanto tempo é que consegue estar sem fazer tratamento? Isso é variável consoante o organismo. É variável consoante o organismo de cada uma das pessoas. Há pessoas que podem aguentar menos, outras podem aguentar mais. Mas aqui o que no fundo nos mata a um insuficiente renal, porque portanto, a função de um rim é fazer, no fundo, a limpeza, se assim se possa dizer, do sangue, portanto a função mesmo do rim é isso, não havendo limpeza, portanto nós temos muito mais, ou seja, desculpem a expressão aqui que eu vou utilizar, muito mais porcaria no nosso organismo, e isso nós morremos, portanto. Aqui o pior para nós é chamado o potássio, ok? Portanto, ou seja, se nós ingerimos muito potássio, nós morremos, ok? Portanto, eu diria, depois de nós fazermos o tratamento, se nós não comermos nada durante 2, 3 dias, se calhar conseguimos viver, mas a pessoa depois também começa a ficar fraca e também não vive sem comer. Portanto, é assim, eu faço diálise há estes anos todos e nunca falhei uma diálise. Nunca. Porque é essencial. Isso obriga a uma grande disciplina também, não é? Sim, tem que ser. A pessoa em diálise tem que ser disciplinada. Porque é a nossa vida e se a pessoa quer viver, na diálise tem que ser disciplinada. Porque é função renal, portanto é essencial para nós. Pedro, existe muito na sociedade a ideia de que os doentes renais crónicos, em especial estes que fazem hemodiálise, que estão impedidos de ter uma vida normal. Não é verdade. Que não podem viajar, não podem trabalhar, não podem manter os seus hobbies, não podem ter uma alimentação saborosa. Isto corresponde à verdade? Já me disse que não. Não é verdade. Não, de todo. De todo. Viajar, podem. Existem N clínicas de hemodiálise em todos os cantos do mundo, como eu costumo dizer. Ok? Eu tenho uma pessoa que faz diálise comigo, que já foi para todos os lados e mais alguns que eu até nem imaginava que existiam diálise, que existiam clínicas e existem. Portanto, no mundo existem N clínicas de hemodiálise. É só a pessoa programar
e no fundo ir. Ou seja, tem que pôr a questão Obriga aqui. essa logística. Obriga uma logística um bocadinho não é? diferente de, ok, se eu vou, por exemplo, para um canto, se eu vou, por exemplo, para o Japão, aí se calhar a logística tem que começar a preparar um bocadinho mais cedo para ver em termos de tempo, de clínica, mas existe lá clínicas. Portanto, em todo o lado praticamente existem clínicas, ok? Eu fui já várias vezes para a Espanha, para férias em Espanha, e arranjei clínica mais perto. Obviamente não há em todos os sítios, não é em todas as cidades, mas nas maiores cidades há sempre uma clínica de hemodiálise, ok? Portanto, não é por aí, em termos de viajar, que a pessoa não vai deixar. Portanto, a pessoa vai ter que programar o seu sítio. Em relação à alimentação, sim, algumas tem coisas cuidados, aí não tem é? que ter Tem cuidados. que ter, Aí claro. tem que ter cuidados, efetivamente, mas não é eu agora não vou deixar de comer. Eu, por exemplo, há coisas que o insuficiente renal, tal e qual como eu disse, as coisas que têm mais potássio, temos a falar de algumas frutas, feijões, e eu deixo de comer, não. Antes de ir para o tratamento, como essas coisas, porque sei que depois no tratamento vou fazer, no fundo, tirar essas coisas todas. Portanto, no fundo, é aqui um habituar. Eu costumo dizer, a pessoa que entra em hemodiálise não acabou a vida. Tem que recomeçar a vida. Olhar para a vida de uma outra forma. E não deixar, agora não posso fazer, eu fiz tudo durante estes anos todos. Eu fiz tudo, ou seja, eu acho que eu joguei futebol, eu fiz kart, eu fiz N coisas durante estes anos todos e fazia hemodiálise. Isto não é um acabar, é um recomeçar, é olhar. Ou seja, há coisas que eu se calhar vou ter que fazer com mais cuidado, até por causa do nosso braço da ficha, que tem a ficha, e tem que ter ali algum cuidado. Mas não é o acabar. É engraçado dizer isto, quando estava a preparar esta entrevista, engraçado dizer isto do recomeçar. Cruzei-me aqui com esta frase que gostava de lhe ler. A frase diz: a insuficiência renal testa os limites da força e coragem humana. Requer dedicação e fé, assim como resistência psicológica, emocional e física. Se conseguimos viver com insuficiência renal, conseguimos conquistar tudo a que nos propomos. É o desafio de vida e o melhor benefício é a vida. Concorda com isto ou não? Concordo. É? É uma frase muito interessante. É uma frase muito interessante. Mas ao fim e ao cabo também descreve aqui um bocadinho, agarra aqui nestes pontos de que falava, não é? Exatamente, sim. É um bocadinho isso. Ok. Não é o fim. Hoje, não é o fim. Não, claro que não. Não é o fim porque assim, seria o fim se não existisse uma máquina que nos faz viver. Portanto, não é o fim. O fim era se eu tenho essa insuficiência renal, não existe nada e acabou. Mas não é. Ok, ainda bem que existe uma máquina em que me vai permitir viver eu neste caso, já estou cá há 36 anos a fazer hemodiálise e estou, ok, vai havendo ao longo destes anos algumas coisinhas, mas pronto, como eu costumo dizer, vai-se tratando. Desgaste também, alguns não é? desgastes, sim, alguns desgastes, mas como eu costumo dizer, vai-se tratando e vai-se avançando, ok? E o ponto aí fundamental é, ok, tudo bem, a pessoa sabe que a vida dela depende de uma máquina. Ok, tudo bem, perfeito, mas todo o resto, ou seja, a vida não se resume àquilo. Não, eu tenho muita coisa que posso viver. Tenho todo o resto. Eu estou lá 6 horas. Mas eu tenho mas o dia tem 24, não é? Exatamente, portanto, eu tenho todo o resto para viver. Ok? E há muito essa questão, até há muita questão da parte, eu dou aqui muito a questão do trabalho e com outros insuficientes renais ao longo destes anos todos, que o trabalho, eu se calhar não vou poder trabalhar, ou não vou, mas porquê? O Pedro trabalha. Eu trabalho, mas porquê é que eu não vou poder trabalhar? Claro que posso. Graças a Deus, tenho pernas, tenho braços, tenho mente, portanto, é uma doença que aí não me vai afetar em nada. Então eu posso trabalhar, claro que sim. Acha que o doente renal deveria ser acompanhado emocionalmente, psicologicamente? Deixe-me até dizer aqui uma coisa. Eu quando entrei com 8 anos, nós tínhamos uma psicóloga que nos acompanhava. E os doentes mais graúdos também o tinham. Mas isso depois deixou de existir. Eu tenho como experiência, ao longo destes anos todos, eu acho que quem entra em diálise, o impacto maior é quem tem talvez entre os 20 e os 40 anos. Porque isto é como o acabar. Pois. Ou seja, eu acabei. Não é. É como eu costumo dizer, é um recomeço. Tu não acabou, a vida não acabou. Ok, eu dependo de uma máquina, é verdade. E para uma pessoa que se calhar que tem uma vida muito ativa, se calhar pensa, acabou a vida, a minha vida acabou. Não acabou nada. Vamos recomeçar, vamos olhar para a vida de uma outra maneira.
e vamos eu fazer. Eu por exemplo, estou-me a lembrar aqui de uma pessoa que disse: eu jogava a bola e agora não posso jogar. Mas porquê? Não tens duas pernas? Eu jogava, eu disse: eu jogo a bola, durante 10 anos eu todos os fins de semana ia jogar a bola. Se calhar, efetivamente, não sou um jogador profissional e nunca irei ser, mas vou jogar à bola. Ok, se calhar, vou-me cansar se calhar mais que uma pessoa normal. Tudo bem, mas aí paro. Mas não vou deixar de o fazer. Não vou deixar de executar. Mas o Pedro estava a dizer que então, quando foi diagnosticado, teve esse acompanhamento psicológico. Na altura, quando eu entrei, todas as crianças tinham esse acompanhamento. Isso é importante. Olhando, se calhar, para trás, para mim, acho que não foi importante. Mas se calhar houve para outras pessoas que se calhar foi importante. Porquê é que não foi importante para si? Eu vou tocar aqui num ponto fundamental. Porque é que eu digo que não foi importante? Eu tive um grande apoio familiar. Principalmente pela parte da minha mãe. Eu acho que toda a força que eu tenho foi dada por ela. Okay? Portanto, como eu disse já aqui na entrevista, portanto, a minha mãe também fazia hemodiálise. E a minha mãe já faleceu há 20 anos, ok? Mas acho que, eu digo isto, apesar de não ter filhos, não existe, no fundo, uma formação perfeita ou uma educação perfeita, isso acho que não existe, mas eu acho que tive uma grande educação pela minha mãe. E tive a questão de esta força, isto de andar para a frente, tu consegues, foi tudo dado pela minha mãe. E vou dar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo foi quando, no fundo, e naquela altura era assim, portanto, quando descobriram que eu tive insuficiente renal crónico, portanto, isto na altura com os 7, antes de entrar em hemodiálise, a minha mãe contava isto e disseram à minha mãe que, pronto, olha, o seu filho tem uma insuficiência renal crónica, portanto, não vai progredir na escola, não vai crescer, no fundo, tudo o pior e mais alguma coisa. E a minha mãe sai no fundo, dessa reunião, se possa dizer assim, e disse: o meu filho não vai ser assim. Pronto. E cá estou eu hoje, no fundo, a dizer... É prova viva. É prova viva que eu não sou assim. E se calhar essa questão também aqui deu esse apoio, se calhar, de uma psicóloga não ter precisado. Porquê? Porque encontrou esse apoio na sua mãe, ao fim e ao cabo. Exatamente, sem dúvida. Portanto, esse apoio foi todo dado em casa pela minha mãe, ok? Se me perguntar, era importante? Se calhar era. Para a maior parte, ser pessoa tão nova, entrar, se calhar era importante. No meu caso específico, porque tive muito esse apoio familiar, não foi necessário. Não foi necessário. Olha, o Pedro, com tantos anos de insuficiência renal crónica, acompanhou também a evolução das unidades de diálise. Certo. Está tudo muito diferente, certamente, ou não? Sim, está tudo muito diferente. Ou seja, tudo muito diferente para melhor. Mas eu acho que onde houve efetivamente ganhos significativos, não tanto em termos da parte dos espaços, da parte da modernização que houve efetivamente as coisas para o doente, ou seja, a parte da medicação, a parte das próprias máquinas, que isso evoluiu muito. Eu posso dizer que quando eu entrei, o enfermeiro, que no fundo nos trata de nós, aquilo normalmente são por turno, existem 15 a 6 máquinas, o enfermeiro estava a ligar o último doente e já estava no primeiro, porque o primeiro estava-se a sentir mal. Portanto, a diálise, nessa altura, sim... Era assim. Era assim, portanto, a diálise era uma diálise porque o insuficiente renal faz a retenção de líquidos, portanto, e nós na diálise também fazemos a parte de a hemodifusação, do fundo, tirar os líquidos. E não havia o controle. Hoje em dia há um controle de a pessoa vai tirar 2 kg, é 2 kg que tira. Portanto, antigamente era a olho. E às vezes a pessoa já mais tinha... ou menos isto, mais ou menos aquilo. Uhum. E depois havia uma questão que era que, portanto, a máquina o que faz é a nossa função do rim, portanto existe um dialisador que é onde passa todo o processo de, no fundo, a nossa função do rim, e o líquido que passava por lá era um líquido acetato que não era nada compatível com o nosso organismo, por isso estas reações de vómitos, de dores de cabeça que a pessoa tinha logo passado uma hora já estava a sentir isso. Hoje em dia é o chamado que é o bicarbonato, que é muito mais compatível connosco, e nós temos uma diálise que não sentimos nada praticamente, portanto. E o Pedro manteve-se a fazer diálise sempre na mesma clínica, na mesma unidade,
cidade ou foi mudando? Ou seja, eu estava em Lisboa, portanto, hoje em dia já não existe essa, era a clínica CDR, hoje em dia é Saldanha, portanto, a clínica do Saldanha. Eu o CDR tive durante 25 anos e depois mudei para Linda a Velha, que estou lá já há 12 anos, sim, que eu tive ainda 2 anos ainda a fazer no último turno e de 2 anos, agora há 10 anos que estou durante a noite. Muito bem, queria perguntar-lhe ainda, o que é o movimento Acredita Mais e Segue? Esse movimento portanto, já agora quem é que criou esse movimento? Esse movimento foi criado por um grupo de assistentes sociais da empresa da Diavero, ok? Portanto, aqui um bocadinho o nome. Portanto, foi criado, portanto, como eu estava a dizer, foi criado por essas assistentes sociais da empresa de Diavero, e que antes de começar este projeto vieram, no fundo, falar comigo, no fundo, a perceber se era possível esse Acredita Mais e Segue, era possível avançar com esse projeto. E eu disse, claro que é. Porquê? O que é esse projeto? Esse projeto, no fundo, é pegar em pessoas que... principalmente jovens, ok, que andam à procura com doença renal crónica, sim, sempre a questão da doença, que andam à procura de emprego e no fundo para acreditarem que no fundo que é possível ter uma vida normal. Foi aquilo que eu já falei. No fundo, o objetivo desse Acredita Mais e Segue é isso mesmo, é acreditar que tu consegues. E isso, eu comecei nesse projeto a primeira vez, portanto, aquilo acho eu, assim, de repente eram 5 ou 6 sessões, e uma delas era comigo. No fundo, o que era? Um bocadinho, no fundo, era passar a sua experiência. A passar a minha experiência, exatamente. A passar, no fundo, isto que é, no fundo, o recomeçar, o dizer, sim senhor, é possível, nós estamos aqui, é possível. Ok? Eu até numa dessas sessões, no fundo, porque isto também tem aquela parte de as pessoas sim podem trabalhar e podem continuar, e a questão muito, por exemplo, há umas coisas que às vezes eram muito perguntadas, a questão da entrevista. A entrevista de emprego. Devo ou não devo dizer que devo sou ou não devo exatamente, essa é a pergunta. E eu dizia, claro que sim, devem. Mas no fim, primeiro eu vou fazer a minha apresentação. Primeiro eu vou-me apresentar que sou o melhor para esta vaga. Se eu começar logo com aquela, eu sou insuficiente renal, a pessoa que está do outro lado vai logo, acabou, a entrevista acabou ali. Mas se eu me apresentar muito bem, for o meu BI, disser isto, não sei quanto, eu faço isto, e depois no fim dizer, bem, olha, eu tenho aqui uma questão que é, sou insuficiente renal. Se até ali as coisas correrem bem, não é por aquilo que a pessoa não vai estar contratada. Muito bem. Pedro, gostei muito de falar consigo. Obrigada por ter... Nada, obrigado eu pelo também. Seu testemunho neste podcast Ana Diala, Associação Nacional de Centros de Diálise.